Tertúlia, Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 8 de agosto de 2009, dia do colesterol. Se vocês não sabem, é bom a gente falar isso aqui. Então, é preciso de combater o colesterol. Na verdade, antes de falar qualquer coisa, eu estou falando o láteropensene do colesterol. Agora, veja bem, isso implica na questão LDL, HDL e a família do colesterol. Viva os exercícios físicos, a dieta e o check-up. Tá certo? Hoje uma pessoa me conheceu e falou assim, você é uma pessoa, está até bonito. Isso é um homem falando para a pessoa, opa, para com isso. Eu falei assim, eu ando na esteira, o problema é esse. Então, gente, hoje é o verbete 1288, 3 páginas, 42 logias e 11 máximos. É láteropensene, da lateropensenologia, que é o pensene lateral, coadjuvante, confluente, afluente ou concomitante, capaz de alterar ou influir sobre o pensene básico, seja enriquecendo a ideia ou apontando um rumo diferente às elucubrações, abordagens e pesquisa da pensenização. Agora, nós temos aí o holopensene pessoal do atacadismo consciencial, a lateropensenidade, a parapensenidade, o pensamento inspirador providencial. Agora, nós temos depois, na taxologia, dentro da argumentologia, 10 categorias de lateropensenes multifacéticos. Tem 10. E no fim nós falamos, a consciência lúcida, atenta, os lateropensenes podem enriquecer a autopensenidade, os dicionários cerebrais, os debates conscienciológicos e as autopesquisas em geral em andamento. Você sabe aurir proveito dos lateropensenes? De quais categorias? Agora uma pergunta aqui. Qual a relação da espiral evolutiva, repetição de fatos semelhantes e as efemérides, repercussões do passado? Como lidar com o sobe e desce emocional advindo dessas repercussões? Fazer planos e executá-los? Sim. E usar técnica. A técnica mais preferida, melhor, mais eficaz nesse caso é a autorreflexão. Pondere as coisas antes de decidir. Veja todos os fatores intervenientes do momento. Agora, pondere. Com isso, a ponderação, através da reflexão, a pessoa vai acertar mais. O problema todo é o seguinte, a maioria dos processos, às vezes, vão para a parte lateral do pensamento da pessoa, mas de uma maneira negativa. Uma boa parte das pessoas faz o antagonismo da reciclagem intraconsciencial, que é a ressex. Por exemplo, o Mandela, que era um cara que era revolucionário e até terrorista, e depois melhorou. E tem o processo da regressão intraconsciencial também, que leva a isso. Por exemplo, Robespierre era um cara muito positivo no início. A hora que ele alcançou o poder, ele era 100% favorável ao combate da pena capital, sabe? A pena de morte. No fim, ele mandou matar todo mundo, até os amigos dele, Danton, todo mundo. Quer dizer, uma vergonha. Né? Agora, outra coisa. Existem pessoas disfuncionais. Uma são leigos ingênuos. Outras são vacas sagradas. Algumas sabem o que estão fazendo de errado. Os piores assediadores que nós temos na Terra são aqueles que têm autoconsciência do que fazem. Quer dizer, é duro a gente falar isso, mas é verdade, né? Não são aqueles que não têm consciência, não, é os que têm consciência. Agora, outra coisa, eu já estou com o verbete da rainha mais ou menos encaminhado, mas eu descobri aqui agora mais outra coisa, que é o que eu estava procurando, que agora eu já tenho um dado que eu posso colocar até na bibliografia, que o hino nacional da Inglaterra se resume na exagerada glorificação da rainha, em vez de exaltar o direito e a soberania do povo inglês. Vocês sabiam dessa?
É o God Save the King. No caso, é The Queen. God Save the Queen. Quer dizer, isso aí eu não posso deixar de pôr, né, no negócio da rainha, esse é o máximo. Fizeram esse hino para mim, tá certo? É o maior argumento, não tem saída, isso aí não posso deixar para fora. Agora, eu quero falar para vocês rapidinho que isso aqui é uma série de documentos do Estado do Paraná, dentro da área do processo da educação. Vieram esses documentos de múltiplas fontes, tudo das autoridades. Eu só sei que aqui está falando, tem coisa aqui de outra cidade, fora de Foz, etc. Tal. Estão falando que vão suspender as aulas até o dia 16. Está tudo falando aqui. Agora aqui tem os comunicados internos, oficiais, com assinatura, as coisas todas. Isso é cópia do material do Estado do Paraná. E o povo estava falando que eu sou exagerado. Se eles lerem isso aqui, eles vão ficar bestas. Agora tem uma coisa que eu aprendi aqui, que eu nunca cheguei a falar isso. Barreiras para tosse e espirro, lenço de papel, guardanapo de papel, papel higiênico e papel toalha. Eu nunca juntei esses 4 tipos de papéis. Isso aqui me deu uma lição. Aprendi mais um no dia de hoje. 4 tipos de papéis que você pode segurar o espirro. Quer dizer, é o máximo isso aí. Papel de tudo quanto é jeito. Agora, esqueceram daquele papel que eu falei, que é o moador de café. Esse é o 5º. E eu aprendi 4, mas estou ensinando pelo menos 1. Então, 4-1, né? Já não é tão ruim assim. Tá certo? Agora, gente, é a realidade, né, do negócio que está aí. A verdade é essa. Hein? O Monk tem razão. O problema todo é o seguinte: eu sou detalhista. Detalhista é quem faz pesquisa. Você começou a investigar mais, você se torna detalhista, não tem saída. Então, o detalhe, a pessoa às vezes assusta os outros. Todo mundo que vê por cima, ou que vê superficialmente, não olha o detalhe. Agora, eu não. Eu falo muito em detalhe e falo muito em cosmovisão. Quer dizer, isso é duro, mas é o jeito. Mas a Lindade... Eu vi agora no Globo aqui, tem vários colégios do Rio dando aulas virtuais. Estão dando aula pela internet, para não ficar atrasado, não é isso? Isso é uma boa, não há dúvida. Quem é que quer falar mais alguma coisa? Você? Se eu entendi, na página 26, na taxologia, Sim. Número 2, o látero pensene centrífugo, ele é o único que é totalmente intraconsciencial, é isso? O centrífugo, ele é intimista, inventivo, heurístico, verponístico. É quando a pessoa começa a elaborar as coisas, é o processo dela. Ela mesma, né? Esse é centrífugo. Não é... Sai dela para o cosmos. Criou uma ideia nova. Então, é o neopensene. Os outros todos vêm de fora, é isso? A maioria vem, né? Agora, você tem que lembrar que mesmo aqueles que são muito internos, eles têm influência externa. Mesmo aquele que seja só seu, você tem influência externa. Porque para você elaborar aquele pensamento, você está elaborando com palavras, com pensamento, com cognições que você já teve de outras coisas. Então, sempre tem o lado externo, não tem jeito. O cosmos está em tudo que nós fazemos. Não tem jeito de a gente fugir disso. Agora, existem as coisas, né? O látero pensene adventício é o afluente paralelo à moldura da autopensenidade. É aquele que caminha para a gente. O coadjuvante é o confluente, o concomitante, o convergente, enriquecedor. É o providencial, esclarecedor, tarístico. Esse é o socorrista, é o que ajuda, né? Agora, o concentracional é o manifesto por meio da atenção dividida. Aí ele é associativo, porque a pessoa começa a ver a cosmovisão, associação de ideias. O extrapolacionista é o manifesto a partir do extrapolacionismo parapsíquico. Aí é o problema extrasensorial, né, a parapercepção. O inspiracional é intuitivo, do amparador extrafísico de função, o parapensene. Muitos dos insights aparecem por aí. Agora, o pangráfico é o manifesto por meio do parapsiquismo puro, clarividente, extradimensional. Agora veja, esse é super dentro.
e ao mesmo tempo super fora. Presta atenção. Esse aqui é um dos mais complexos que tem, é o pangráfico. Agora, o proativo, vindo ao encontro do pensene básico, o apoiador, é aquele que vem, o reforço externo. Agora, o regressivo, o intrusivo, abrupto, contrário, divergente, paralelo, confrontativo, refutativo, vindo de encontro, não é ao encontro, mas de encontro, ao pensene básico. Quase sempre é emocional. Xenopensene, É emocional. quase uma sinonímia, né? Agora, o sinalético é o manifesto embasado pelas energias conscienciais. Aí é o N do pensene. Então, você vai ver, o látero centrífugo, o látero pensene centrífugo, é o PEN. O látero pensene regressivo é o SEM. Por isso que o negócio é duro. Quando a pessoa tem muita emoção, quase sempre o processo do instinto dela leva ela para trás. E agora, o sinalético é onde usa mais o processo da energia, porque você usa dentro da energia na hora da manifestação. Então, isso aí é muito importante. O seu movimento, a sua ação, o seu ato consciencial se dá quase sempre no sinalético, por causa do N do pensene. Aí você tem os três pensenes funcionando na látero pensenidade. Agora, vocês vão ver que é o látero pensene que pode explicitar mais a vocês por que eu estudo tanto as aproximações simples. É o látero pensene. Você tem que estudar o que chegou perto de você, o que tangenciou você. Como é que é a situação? O látero pensene entra aí. A teoria da lateropensenologia seria isso? É isso aí. Esse é um dos tipos, mas tem muito mais coisa. Estuda só o que é o processo látero, que acompanha você. Por exemplo, lateropensenidade do ponto de vista da sua holomnemônica. Você quer pensar uma coisa, você lembra o que é, mas você não lembra do nome. Então aquilo chega até aqui. É o lateropensene que não se manifestou. Ele chegou perto e bateu na porta, mas não deu. Agora, aquele negócio, anybody home, não tinha ninguém dentro. Entendendo? A cabeça estava oca, que é o processo nosso patológico, né? É o lapso mental, o branco, a hipomnésia, tudo está dentro disso. Agora, a lateropensenidade, vocês viram que esse aqui está muito resumido, esse verbete, mas é para a pessoa estudar. Tem muita coisa para se estudar nisso aqui. A lateropensenidade, com o tempo, ela pode desenvolver demais o parapsiquismo da pessoa. Que a pessoa vai ver direitinho, a hora que apareceu no seu micro-universo consciencial, aquela estrela, que é a ideia nova, luminosa, que apareceu no meio de todas as outras, que você vê que aquilo não é seu. Entendeu? Isso é a serendipitia. Isso é inspiração, é intuição, é o insight, é a descoberta, é a invenção. Então, o lateropensene, a pessoa vai descobrir outra coisa do parapsiquismo, as centrais extrafísicas. Ela vai ver quando é que uma ideia está entrando da central, quando é que a energia caiu em cima dela, entendendo? Quando é que houve um reforço da assistência em cima dela. Tudo é a lateropensenidade. Então, a lateropensenidade precisa ser estudada mais. Agora, é pouca gente que fala em matéria de pensamento lateral. Não é muita gente, não. Mas que eu considero isso importantíssimo. O multidimensional do parapsiquismo é bem junto, né? Então, acho que fica difícil para a pessoa que não considera isso abordar. Uma coisa que é muito chata, que mostra a nossa bobeira, quer dizer, a nossa ignorância, o apedeutismo, é a hora que você vê uma inspiração que veio de fora, que é um látero pensando em cima de você, batendo dentro de uma ideia que você está cansado de saber, mas você não deu valor para ela. Aí você é aquela cara de burro, sabe como é que é? É um negócio terrível isso aí. Você não valorizou, você não viu. Quer dizer, você não teve a cachimônia, como diz o carioca, de urubucervar os detalhes relevantes daquilo. É um conceito, uma matéria, um instrumento,
uma coisa, uma realidade, um construto. A pessoa não viu. Então, é aquela pessoa que está sentada dentro de um saco de moeda, de ouro, e pedindo níquel para comer. É a mesma coisa. Então, são os ricos paupérrimos. Está cheio de gente do ponto de vista de instrumentalidade cognitiva prioritária. Falta prioridade para instrumentar a cabeça das pessoas. Agora, esse é o motivo que eu insisto com esses detalhes da comunicação. Agora, por exemplo, é o que a gente vê. Ó, esse Vasconcelos aí, que eu estou falando dele muito sobre democracia. O próprio Antônio começou a ler o livro dele e viu que o cara é confuso para escrever. Realmente ele é. Ele não é bom com a forma. Falta conformática para ele. Tem muita bobagem na história, não precisa de nada daquilo. Agora, é isso que o Wagner falou para mim. Val, depois de ver seu estilo, eu desejaria que você passasse seu estilo para todos os livros. Eu vou mandar uns livros para você passar para mim. Eu falei assim, e a vovozinha vai bem? Faça isso você já sabe como é que é. Porque dá muito mais trabalho fazer o que eu faço. Mas é só no início. A hora que a pessoa passa o gargalo, ela se acostuma com o estilo pessoal, aquilo fica normal, eu não tenho trabalho nenhum. Gente, eu estou sentando, às vezes, conforme o verbete que eu estou fazendo, eu demoro 1h30 só, faço tudo. 1h30. Quer dizer, houve acumulação de experiência para chegar nisso. O mínimo que eu usava era 3 horas. Hoje eu já diminui um pouco, já não está tanto assim mais. Que também eu estou com os instrumentos todos mais à mão. A máquina está mais engraxada. Então, está tudo deslizando com mais velocidade. É o lava-jato. Eu estou alcançando o nível do lava-jato mental somático, que é o ideal, né? É o mais difícil. Agora aqui. Na tertúlia nível da interassistencialidade, o senhor disse que o princípio para chegar na prática da UFIEX é o paradoxo, não pensar mal de ninguém, mas ao mesmo tempo pensar mal de todo mundo. Como desenvolver esse realismo cosmoético? Tem gente que está sem dormir por causa disso, vocês estão vendo. O problema todo é o seguinte, eu, por exemplo, eu penso o que está errado, mas não penso mal do doente. Por exemplo, o médico, ele vai atender um doente. Você aí que está me perguntando, você é médico. Então, eu quero lembrar usando a sua instrumentação. Na hora que você vai ver um paciente, você não está pensando mal contra ele, você está pensando a favor dele. No entanto, você está analisando todos os males dele. Então, eu estou respondendo para você na sua linguagem, ou seja, você é meu colega de medicina. Então, não tem problema. Esse aí eu sei, ele é médico. Ontem, enquanto eu assistia a tertúlia, ao vivo, minha irmã, que não tem conhecimentos maiores sobre parapsiquismo, ao chegar no local onde estava o computador e olhar rapidamente para o programa, sentiu o odor de rosas. Logo em seguida, você falou sobre a questão do vaso de flores extrafísico. Como poderia explicar isso? Mostra que possivelmente a sua irmã é ectoplasta. Está na cara. Vocês estão vendo como é que é? Agora, eu estou sentindo o banho de energia aqui. Ó. Isso aí um dos nossos amigos devia estar lá. Está na cara. Mexeu no ectoplasma com ela. Estou sentindo o banho de energia aqui, falando isso. Agora, ó, vamos ver. Qualquer coisa, manda essa sua irmã para vir para cá para conversar comigo. Depois que passar o período da gripe que está aí, fala com ela para descansar enquanto tem esse período, depois ela aparece aqui que eu vou conversar com ela e vamos analisar se ela tem ectoplasmia. É bem possível que tenha. Que aí veio o problema da olorização. No caso, só pessoal, só dela, mas é uma coisa que dá para mostrar bem claro. Agora, o que é engraçado é odor de rosas. Rosa é uma das coisas que eles usam mais como remédio. É o veículo de medicamento farmacológico. O fármaco entra dentro de um veículo, sabe, de odor rosáceo, de rosa. Qual a sua opinião sobre o Thomas Greenmore? Tá? Já falei isso aqui milhões de vezes, que eu estudei o Thomas, estive lá na casa dele, examinei o negócio, tal, com calma, direitinho. Ele é o seguinte, quando eu o conheci, ele tinha determinado período, algumas horas, que ele tinha o processo de parapsiquismo evidente, claro.
efeito físico. Manifestações mesmo, ectoplasma. Agora, de vez em quando, tinha problema que ele nem deixava a gente pesquisar nem nada. Então, tinha coisas que muitos pesquisadores viram que havia processo, às vezes, de mistificação de fatos. Então, ele sempre foi uma pessoa que era imaturo. Ele já tinha 40 anos quando eu examinei, mas ele era imaturo. Hoje eu não sei como é que está, há muitos anos que eu não vejo. Agora, ele era sensitivo, sim, mas cheio de altos e baixos, sem pesquisa, sem estudo, sem equilíbrio, sem organização, sem método. E é assim um monte desse povo que aparece no Brasil, né? Ele é um caso clássico, mas não era confiável, porque às vezes poderia estar usando artimanhas, estratagemas, artefatos esquisitos para fazer o processo de farsa e mistificação. Isso não é o ideal. A gente tinha dificuldade para analisar direto. É preciso de ver, porque às vezes o cara tem uma lanterninha pequenininha, tem uma bolsa de perfume, uma coisa qualquer, isso tudo muda, né? No ambiente. Lá eu já não sabia. E outra coisa, aqueles negócios, ele mexia muito com o processo de remédio também. Isso aí é problemático. Conforme o remédio que você usar, pode colocar um diurético aí e criar um problemão para as pessoas. Eu vi que lá tinha até assédio. Depois disso, um homem morreu lá no laboratório dele, onde ele trabalhava, na base dele. Agora, foi uma pessoa que muita gente estudou, né? Até fora do Brasil, andaram estudando ele com todo o raio, etc., as energias dele. É a vida. Mas quem é que está aí com o microfone? Tem Valdo, alguém? aqui. Você falou assim, falta prioridade para instrumentar a cabeça da pessoa. Explica isso um pouco melhor. Como assim instrumentar, em termos de se você se organizar e priorizar ao mesmo tempo? O problema é que as pessoas, às vezes, elas não dão valor para aquilo que é prioritário, aquilo que pode ajudá-la na questão evolutiva, no processo cosmoético, na autossuperação, na melhoria do nível evolutivo em que ela está. Então, falta pesquisar o ideal, aquilo que é mais importante, aquilo que interessa mais. Geralmente isso ocorre porque isso exige mais atenção da pessoa, mais boa vontade, e a coisa mais séria, mais difícil, mais autodiscernimento que a pessoa não tem. Ela nem pensa nisso. Ela está tentando sobreviver. Quando ela sente que ela está sobrevivendo, já está ótimo. Já se sente como se fosse acima da média. E nem sempre isso é o ideal. Nós precisamos de pensar e ver as coisas no máximo também. Não é só no mínimo. Agora, você ficar satisfeito com a coisa mínima que você obteve, uma vantagem mínima, você já está satisfeito? Isso aí também é falta de previsão, de perspectiva, de, vamos dizer, uma cosmovisão maior. Então, eu falo muito aqui, me bato muito para o processo da cosmovisão, porque é através da cosmovisão que você entra no detalhe do ideal. Detalhe ideal. Aquilo que é mais importante. É o que eu chamo de prioridade, prioritário, aquilo que está na frente, é o que interessa para nós. Agora, nessa prioridade, a gente tem que levar mais em consideração o momento evolutivo. Como é a sua ficha evolutiva hoje, nesse momento evolutivo? A sua ficha, ela está, vamos dizer, fraquinha aonde? Qual que é o local de menor resistência dessa ficha? O que você precisa de enriquecer, de completar? O que está faltando nela? Então, é isso aí que é o problema da prioridade. Outra coisa, aquilo que falta para uma pessoa, às vezes não vai faltar para a irmã dela. Aquilo que falta para o pai não é aquilo que falta para o filho. Aquilo que falta para a mãe não é aquilo que falta para a filha. Aquilo que falta para o duplista não é aquilo que falta para a companheira do duplista. Então, veja, isso é muito específico, é muito pontual, é muito personalíssimo. E quando entra o processo do personalíssimo, as pessoas têm dificuldade com isso. Está entendendo? Para examinar, para falar no assunto, para, vamos dizer, desenvolver o assunto, porque exige
ponderação, reflexão, renovação, reciclagem da pessoa. Então, você entendeu, né? Eu estou dando uma geral para você ter uma ideia do que a gente faz. Agora, ó, todo o meu esforço aqui com a enciclopédia, o objetivo é justamente isso aí. A coisa mais séria é isso. É o que interessa. Agora, você veja, o problema é sério por um motivo muito forte. Eu trabalho com a conscienciologia. A conscienciologia trabalha de uma maneira coletiva. O pensamento é coletivo, visando uma humanidade, uma para-humanidade. E agora, os problemas das pessoas são pessoais antes de serem grupais e coletivos. Então, isso é o senhor problema. Esse é o motivo que eu saí pelo mundo, mexendo com arco voltaico, mexendo com EV. Você está entendendo? Que é para personalizar o trabalho, a pesquisa, a situação. Senão não adianta nada. Foi esse o motivo que eu comecei falando sobre projeção. Saia do corpo. Você nunca vai ver eu falar assim, todo mundo agora vai sair do corpo. Não, não existe isso. Se um já consegue sair com muita lucidez, já é uma façanha, é um feito, é um sucesso, é uma conquista. Entende? Então, o problema todo é esse. É como diz o Losch, você pensa global e age localmente. Então, você pensa cosmovisiologicamente e age individualmente. Agora, o individualmente, aí é que entra o pior. Tem que começar por você. Você tem que dar exemplo. Agora, o exemplo mais sério são os 99%. Quer dizer que o processo é de vivência. Esse é o motivo que todas as técnicas que eu uso no projeciologia, eu fiz primeiro, para ver se o negócio funcionava. Com isso, eu tenho autoridade moral para falar. Eu falo e estou com a consciência tranquila, eu vou dormir bem à noite. Eu não tenho problema com isso. Então, você entendeu aí? Então, veja, ó, o composto e o simples. O por atacado e o varejo. A unidade e o milhar. Veja bem, é uma pessoa e a multidão. Você entendeu? Então, veja, eu tenho que trabalhar simultaneamente com a multidão e você. Mas antes de trabalhar com isso, eu tenho que trabalhar comigo. Então, primeiro eu, depois você, depois a multidão. Então, são 3 estágios, tá entendendo, de divulgação da Neo Vercom, que é a ideia original. A ideia que acaba com os processos, vamos dizer, jurássicos. Acaba com o bolor, com a oxidação. Limpa, melhora, é o detergente. Entende? É o Detefon. Entende? É a melhoria. Agora, junto com isso, é também a graxa. A hora que você melhora uma mãe, aquela melhora da mãe vai refletir sobre os filhos dela. Olha a graxa. Você está engraxando o mecanismo geral. Agora, a hora que passa isso tudo, então, aí você já pode começar a conversar mais intimamente com a pessoa. Então, você vira para ela e fala assim, ó, tudo isso que você está fazendo, você não tem que visar você. Você tem que visar um negócio que chama maximecanismo interassistencial. Você é apenas uma peça diminuta, mini peça, dentro de um big arcabouço, sabe? Uma big formação do mecanismo que está fazendo assistência sem parar. É lógico. Mas veja, quantos anos eu não demorei para isso. Agora, há umas coisas engraçadas, né? Hoje eu estava lendo um livro do autor, que é interessante, uma hora eu vou trazê-lo aqui, que eu já toquei num assunto, uma coisa dele. Mas ele fala o seguinte, que os negócios todos, grandes pensamentos do século passado, aconteceram com os pensadores entre 1965 e 1980. Ele falou, 1,5 décadas. Você está entendendo? 65 a 1980. Agora, gente, esse é o período que eu trabalhei para fazer o projeciologia, são 19 anos.
Esses 15 que ele falou estão dentro dos meus, que eu trabalhei, presta atenção, de 66 até publicar o livro, que ele ficou pronto em 85. São 19 anos. Agora eu falei, que engraçado, quer dizer, primeira coisa, se esses caras já viram isso, o problema deve ser da fase mais intensa da reurbanização, foi nesse período. Eu já tinha ideia disso, mas ninguém nunca falou numa coisa dessa. Agora, o autor está lá, isso aí eu vou até usar, a fonte. É muito interessante ele falar. São os grandes pensadores, os luminares do pensamento do século XX, que são os mais avançados que tem, que eles trabalharam entre 1965 e 1980. Gente, eu publiquei o Projeção da Consciência em 81, o Projeciologia em 86. Eu terminei o Projeciologia em 85. Eu trabalhei, quando eu deixei o movimento espírita em 66, lá ele está falando de 65, eu comecei um ano, por causa da minha saída. A minha saída do espiritismo foi dentro desse período. Agora, não é muita coincidência, Antônio? É demais. Agora, veja, se esses caras que são da eletronáutica, eles já viram esse negócio, é porque a reurbanização foi mais séria. Eu já tinha estudado isso. Eu já falei aqui que a reurbanização começou mais séria a partir da Segunda Guerra. Agora, a coisa ficou mais intensa. Foi mais ou menos quando eu deixei o movimento espírita, que foi em 66. E ele fala 65 a 80. Vocês vejam bem, eu publiquei o Projeções, vou repetir, em 81. O Projeciologia, em 86. Nós fizemos o Instituto em 88. Eu comecei com o Centro da Consciência Contínua em 80, foi 81. Em 81 já tinha a ata, tem tudo, eu tenho até dados marcados, tudo guardado aí. Assinatura do povo que ia, tudo. Foi justamente nesse período. Agora, é muita coincidência, o processo da interatividade disso é simplesmente impressionante. Uma hora eu vou trazer o livro aí para mostrar para vocês, eu assinalei tudo lá. Agora eu falei assim, aí, Bidu. Eu li lá o cara e falei assim, Bidu, você está descobrindo os troços que ele está falando aí? Mas tudo igual. Mas o que o senhor acha? Que o Holopensene ficou mais propício? Não, foi a hora, que é isso? foi a hora que vieram os amparadores com os evoluciólogos para afirmar o processo mais sério, porque o curso intermissivo, o povo que começou a ressomar mais sério, as coisas todas que tinham. Então, eles começaram a ampliar a inspiração. O Holopensene deve ter enriquecido, aquilo afetou todo mundo. A hora que melhora o Holopensene, pega todo mundo, é o óbvio. Agora, deve ter mais ideias sobre isso. Isso aí é o primeiro que eu acho. Esses anos todos eu estou procurando alguém que tivesse visto isso. Entende? Agora, é nesse período que teve a Revolução no Brasil. É o período bravo, que a coisa aqui piorou, por causa da baratosfera. A baratosfera chegou. A Revolução não era para eles tomar conta, era para limpar o negócio, para evitar os comunistas, os excessivos, os revolucionários, matadores. E eles viraram os matadores. Quer dizer, o processo do exército piorou tudo. A intenção não era essa. Aquele cara em Minas que deflagrou o negócio, a intenção não era essa, não. Eu lembro bem eles falando aquelas coisas, não tinha nada disso. Agora, o poder, né? É o negócio do Robespierre. Robespierre era um santo, ajudava todo mundo. As ideias a mais avançadas do mundo. Na hora que ele alcançou o poder, virou aquele carrasco terrível que acabou até com os companheiros dele. Quer dizer, o problema não é fácil. Agora, por isso que a gente fala, a regressão, ela ocorre mais durante a vida da pessoa aqui humana do que o processo da reciclagem. Por isso que a gente tem que bater muito nessa reciclagem. Isso tudo que você está perguntando é reciclagem. É o processo da consciência, é o problema da Apex, é o problema da consciência terapia, é o problema da reaprendência. Tudo é isso. Também a das crianças lá, evolução, tudo. É o jeito. O problema nosso é criar os Mandelas, se for possível. Então, o cara que é terrorista,
vira Prêmio Nobel de Paz. Está entendendo? Teve vários assim, muitos deles furados, mas eles fizeram o que foi possível para ajudar, do ponto de vista político, com o Prêmio Nobel. Né? Tem cara que, às vezes, eles têm esperança. Mas você entendeu, né, o nível aí, então. Isso aí, praticamente, é o cerne de todo o meu trabalho, é a essência de tudo que eu faço. Tudo visa isso. Quando a gente escreve, né, Paulo, a gente tem que ter isso em mente. Tem. Que é o objetivo. Isso ali no o objetivo texto. E outra coisa, mostrar isso do ponto de vista prático, debulhar isso para que o povo veja Entender, a né? lógica da realidade, Sim. a racionalidade dos fatos. Está entendendo? Isso é que nós precisamos mostrar. Hoje, por exemplo, eu encontrei uma pessoa a primeira vez, eu atendi aí, particular, aquela coisa toda. Agora, a hora que ele chegou, começou a falar os troços, que ele tem alguma coisa de parapsiquismo, eu vi pela aura, que é o negócio todo. Então, eu vi que ele é sampaku, quer dizer, sampaku. Ele nunca ouviu falar nisso. Então, eu tirei e mostrei meu ombro, falei assim, ó, pior do que isso é isso aqui. Ó. Então, eu falei, ó, isso aqui é dragona, isso que você tem é sampaku. Agora, veja, o sampaku dele é perfeito, está funcionando. E eu expliquei tudo na hora, com a lógica danada. Não tem jeito, contra fato, não tem jeito. Eu estou mostrando a cara dele, nunca viu aquilo. Aí eu viro para ele e falei assim, pois é, você é sampaku. Tudo que você está me falando que acontece com você é o que eles falam no Oriente, que é o sampaku que faz. O que é? E ele chega perto de uma pessoa, já sabe o que vai acontecer. Ele sente lá dentro dele, isso é sampaku, que é a prospectiva, que é a precognição. Você está entendendo? Mas instantânea, essa pequena que dá. Ele falou que isso ocorre muito com ele. Ele vê uma coisa assim, uma coisa que vai ser feita. Ele já sente se aquilo vai dar certo ou não vai. Ele sente na hora. Isso é o sampaku. Falei assim, ó, você é sampaku. Isso aí, no Oriente, vai estudar isso. Ele nunca ouviu falar nisso. Então, ele vai estudar para ver o que é. Agora, eu falei assim, ó, pior do que isso é isso aqui. Tirei a minha roupa e mostrei para ele. Falei assim, ó, isso aqui é dragona, é muito pior. Que eles falam que é a pessoa que tem o corpo fechado, por causa disso. Parece que isso comigo funciona. Agora, não cheguei a contar para ele, né, que eu, umas 2 ou 3 pessoas na minha vida chegaram e falaram assim, você tem alguma coisa que mostra o processo? O que você tem? Igual o cara lá de New York. O que você tem no ombro esquerdo? Tem alguma coisa? Não é incrível, o cara nunca me viu chegar e falar uma coisa dessa, quer dizer, dá vontade, dá um supapo nele, né? Você está sabendo tudo que eu faço, daqui a pouco ele vai saber, né? Até como é que o meu intestino funciona, quais as palavras que eu uso, o que eu sei sobre isso ou aquilo. Isso é um perigo, uma pessoa assim, entendeu? Agora veja, aquele velhinho, o que ele era? Ele devia de ter os processos todos de paranormalidade em alto nível, é o que tinha, que eu vi, pelo jeito dele, que é demais. Igual aquele cara que falou, né? Não, você é da família Vieira, mas ele viu aqui por causa das entradas, ele tinha estudado, ele viu o processo. Naquela minha idade, o homem fica com aquelas entradas, isso é da família Vieira. Assim, nós somos parentes, nós somos primos distantes, alguma coisa. Nós somos olhar, era mesmo. Batata. Mas como? Eu estou descendo do trem, o cara me vê, eu com a minha mãe. A hora que ele me viu, lá no estado de Goiás, nunca me viu. Ele olhou, voltou até e falou assim, vem cá, você é Vieira? Não é esquisito isso tudo? Agora, a minha vida eu vi muito fato assim. É que eu observo tudo e guardo tudo. Eu olho detalhes, entende? Mas o velhinho sentiu suas energias, né? Lá de Nova York, de New York. Não, ele viu, mas ele viu também. O que chamou a atenção, ele estava lá, ele me falou. A hora que eu entrei lá no quarto, só nós dois, ele falou para mim. Eu estava aqui, quando eu notei que tinha alguém que seria bom eu ver aí fora. Eu cheguei, olhei, os caras que estavam lá estavam saindo, ficou só você. Eu falei, então deve ser esse. Aí eu olhei, você estava de costas olhando os livros. Aí eu vi os livros que você estava tirando. Tudo sobre projeção astral. Entende? Falei assim, então se você está interessado nisso, aí eu comecei olhando sua aura, suas coisas, pelas costas. Aí então ele me abordou e foi me olhar de cara. Entende? Tudo assim. A dragona pode ser considerada uma marca da desperticidade sua? Processo não, de corpo fechado? Não, é besteira isso? Desperticidade não.
Eu não acho que seja. Está entendendo? Ela é uma coisa assim que você vem trazendo eu de vidas... sou do ramo. Ah, tá. Eu sou do clube. Eu sou a bordo. Quer dizer, eu estou no navio. Está entendendo? Isso sim. Isso aí eu acho que mostra. Agora, ó, para mim, isso é fava contada. Isso aí é óbvio, lógico. Agora, é um absurdo. A gente não pode falar uma coisa dessa. É muita ilusão. Precisava de arranjar várias pessoas para fazer um clube, né? Aí mostrar que aí tira a tenência, acaba o tira-tema, liquida com o assunto, não tem jeito. Agora, o Sampaco é fácil nesse caso aí, porque isso aí ainda não tem nada provado, né? Isso tudo está para ser explorado. Eu falei com ele, ó, estudo o seu caso, meu, isso tudo está para ser investigado. Não tem nada disso, tudo está em aberto. Nós temos que fazer pesquisa para ver o que se passa. Mas agora, que tem sua lógica, tem. Para começar, pelo menos, a desencadear o processo, tem. Ninguém pode falar que não, é baseado em fatos. Como é que fica? Ele se aproximou de você, que o senhor foi fazer a preparação em São Paulo? Não, ele lá não. Ele viu porque sentiu a minha energia lá dentro. Ele falou, né, eu senti a sua energia, você está irradiando o negócio aqui. E outra coisa, eu estava fazendo uma coisa que eu gosto, né? Que era ver livro. Eu estava procurando livro que eu estava procurando há muito tempo. Eu encontrei, né? Estava feliz da vida, estava soltando energia, dá com pau. Ele percebeu. Hein? Não, esse de hoje é porque eu vi, tanto que ele veio aí, se precisasse, eu ia fazer até a voltaica nele. Eu não fiz, porque eu vi que ele está bem, mas expliquei tudo que ele veio eu falei. Eu conversei com ele mais ou menos 2 horas, entende? Com calma. Agora, o que é engraçado o homem é fora de série, ele é muito bom. Isso aí vale a pena a gente ver. Nós vamos fazer umas coisas juntos aí, um negócio, que ele está querendo que eu entre no negócio, ele veio aqui para ver isso. Vamos ver o que a gente faz, com o tempo. Mas o que você queria falar? No caso desse homem que você atendeu, que é Sampaco, você falou que ele tem tipo como uma pré-cognição instantânea, quase uma simulcognição, meio pré-cognição. Ele falou com as palavras mais simples, mais claras, e outra coisa, são muitos anos na vida dele. E outra coisa, ele é bem orientado na história, porque ele é um empresário exitoso, alto nível. Agora, como hipótese, assim, o que será que ele já mexeu no passado para ele todos eles mexeram, não é isso. Você viu que tinha uma pessoa junto, era o filho dele. Aquilo é coisa do passado. O processo do filho. Tanto que o filho eu pedi para ver se ele vem aqui para fazer curso, e eu quero fazer uns lava-jato para melhorar a situação dele. O filho agora já está começando a melhorar. Mas já teve muito problema antes. Você viu quem é, né? Aquele rapaz forte. Vamos ajudar. Agora, o que é engraçado é o seguinte, tudo é amigo do passado. Muito tempo. E ele chegou e falou, você é velho. Eu conheço há muito tempo, pelo jeitão, as coisas todas. Outra coisa, ele é de Minas, né? Ainda tem isso. Agora, esse tipo de fenômeno de simulcognição ou pré-cognição instantânea, isso, assim, tem uma atividade específica para a pessoa desenvolver isso? Caso ou dele, vai no todo do desenvolvimento parapsíquico? Eles falam do Sampaco que ele tem uma sensibilidade do ponto de vista da absorção, ou absorção, você está entendendo? Do problema que ali, como é o plot, é como se ele pegasse, filtrasse a essência do holopensene daquilo que está ocorrendo. Tem isso tudo. Eu, às vezes, tenho isso tudo total. Eu conheço várias pessoas aí que têm isso. Então, mas Agora, o Sampaco, ele, às vezes, coincide isso, né? O cara é Sampaco, está com isso, está tão na cara, eu não podia deixar de falar. Ele falou primeiro as coisas dele, falou assim, agora eu vou explicar por que você tem isso, tem uma marca, você tem uma marca com ele. Ele ficou com a boca assim, não quer saber de nada, mas não, mas eu sou assim, olha aí, olha bem, ele estava olhando, tudo branco. Agora, esse tipo de sensibilidade parapsíquica, ela vem com o desenvolvimento mesmo da pessoa, pelas experiências? Isso aí são os milênios. Ou é um tipo de... São aqueles milênios aí que nós estávamos falando. Como é que é? 40 milênios aí do Homo, o Homo, depois do Homo erectus, dos 300 milênios, não é isso? 40 milênios dos Sapiens. Quer dizer, o Homo sapiens.
Tudo é o sapo, olha lá. São os 40 milênios do sapo. Ah, tá. Então vai no desenvolvimento geral parapsíquico, é isso que eu queria entender. Ou se tinha algum tipo de especialização. Dezenas de séculos. O que é que a pessoa fez? Agora, tem uns que você já sabe. Como é que é aquilo que eu falo? O que é? Pitya, pitonisa, o que mais? Tudo isso. Quantos séculos? Desde quando? Em quais etnias? Quais os povos? Quais as nações? Qual a sociedade? Tá certo? Professor, o xamanismo já vem dessa época aí, dos 40 mil para cá, né? É lógico. Então, a partir daí já... Viva a natureza. Viva a Rose Garden. Tá certo? Escuta, agora é só para chatear vocês. Ontem tocaram aqui no assunto do Zéfiro, tá certo? Então tem o Zéfiro, eu falei o apelido dele, e o Zéfiro era. Agora, existia, ele era o Deus dentro do processo, que tinha a contrapartida da mulher. Como é que era a mulher? O que é a Flora? Como é que eu chamo a nossa que a dirige aqui? Quem é que ajuda na Aracê, que era um negócio bravo que precisava de entrar? Vocês estão começando a entender ou são ainda bobocas? Preciso explicar mais alguma coisa ou posso parar por aqui? Você está entendendo agora? Olha a minha casa é da Flora ou é da Rose Garden? Minha casa é uma florália ou é a Rose Garden? Rose Garden. O que é? Vocês estão começando a entender ou não? Ninguém foge à sua predestinação. Aquilo que é seu vem a você, você querendo ou não. Toma que o filho é teu. Vocês estão entendendo bem como é que é? Não tem jeito. Eu estou falando isso que você falou, que já tinha xamã há 40. Então eu te lembro. Você acha que a nossa Flora, que é a Rose Garden, que é a Bilner, ela, há 40 milênios, ela já era serenona? Se não era, ela já estava com uma predisposição enorme, vocês não acham, não? Hein? Monja. A monja que é a Flora, entendeu? Que é o contrário do Zéfiro. Quem me falou isso a primeira vez foi ela. Para esclarecer o meu negócio lá da Inglaterra, que eram os negócios que eu estava sempre me despedindo. E ela saía naquela tipo de carruagem, aquele negócio. Agora, eu estou falando aqui, estou sentindo um banho de energia terrível. Hoje nós estamos cheios de banho de energia. Eu acho que é um negócio, o dia do colesterol, não é isso? Tem alguma coisa. Alguém já sentiu o banho de energia aí que eu estava sentindo? Você sentiu? Foi? Está cheio de energia aqui. Nós temos que fazer mesmo um negócio aí para... Ele vai conversar com você, que eu acho que o ideal é fazer um degrau aqui em torno do negócio para não entrar a sujeira do lixo que está entrando aqui de baixo. Que o negócio que estava pegando o nariz da gente, ele descobriu que o negócio é aqui de baixo, é o lixo. Que vem tudo quanto é lixo, os negócios, a podridão toda vem para baixo. Então o negócio é fazer um degrau, porque assim, a hora que lavarem aí não entra sujeira. A gente blindar essa plataforma. Agora veja, os caras que fizeram a plataforma deviam ter falado isso. Eles não explicaram isso aí. Isso aí não vem na bula da plataforma. Ele vai conversar com você para a gente ver como é que faz, mas eu não vejo, eu já falei com ele, a minha opinião, sem ele me falar nada, é fazer um degrau aqui, porque eu não vejo outro jeito. Como é que você vai tapar isso aí? Você vê alguma saída? Eu não vejo. Está embaixo. Se isso fosse uma plataforma para cima, tipo pódio, seria o máximo, mas não é. A plataforma aqui é o rolo, é o raso, é o embaixo, é a sarjeta.
Vocês, ó, quanto mais alto, mais alto é o macaco, mais evoluído é o macaco que está aqui no galho. Então é tudo galho. Olha lá, olha lá. Macaco alto, alto galho. Mas, ô Luiz, pode falar, Luiz. Oi. Eu queria saber, na visão do senhor, o que tem de mais gratificante da pessoa que consegue acessar a Conscienciologia nessa vida? De mais gratificante? Ela se sente melhor consigo mesma. Quer dizer, ela não tem mais raiva de si própria. Isso é a coisa mais séria que tem. O que eu conheço de gente que tem raiva de si mesmo é a mulher que desejava ser homem, é o homem que deseja ser mulher, e por aí vai, é um monte de coisa, é um monte de insatisfeito que tem na vida. A Conscienciologia vem para dar satisfação para a pessoa, mas primeiro tira satisfação com ela, mostra a realidade dela. Se a pessoa admite isso, ela melhora, ela se sente bem consigo mesma, ela começa a valorizar o que ela tem, ela vai gostar dos aportes, não é isso? O Norte não está aí, eu sou obrigado a falar a palavra, senão era ele que ia falar. Então, são os aportes, quer dizer, da recepção, recebimento. Aquilo que você tem que fazer é a retribuição, a distribuição. São os aportes. Então, isso é que é a coisa mais séria. É a pessoa descobrir essa condição de equilíbrio íntimo da consciência. Conscienciologia. Esse é o objetivo, né? A pessoa só não adquire isso se ela não quiser. Se ela quiser, hoje nós já temos. Só da pessoa ler os verbetes, ela já consegue chegar nesse nível. Os 1000 verbetes já conseguem dar a explanação dessa realidade para a pessoa. Se ela for isenta, se ela tiver o princípio da descrença, se ela não acreditar em nada, mas procurar fazer a experiência por si, ela vai chegar lá. O que você acha disso, Luiz? Tem que refletir mais no assunto. Mas tem algum mega pensene daqueles trivocabulário que o senhor pode resumir isso daí que o senhor disse agora? O mega pensene, no caso, seria o problema, o ortopensene. Entende? Que é o pensene equilibrado. A base de tudo é evolução, consciência, ortopensenidade. É a única saída que tem. Consciência evoluída, ortopensenidade. Ortopensenidade, consciência evoluída. Entende? Evolução, consciência, ortopensenidade. Então é o pensene equilibrado, a retilinearidade do pensamento cosmoético. Isso é que importa. É a base de tudo. Esse tem lógica. Agora, observa você, como é que você mudou nesses últimos 5 anos, não é isso? A coisa mudou toda. Os seus approaches, ou seja, as suas abordagens, hoje são totalmente avessas às antigas. Você hoje passou para a antipodia, para o outro extremo. E você se sente muito mais equilibrado, muito mais tranquilo, mais natural, mais normal do que era. Isso é o efeito da sua autoconscientização. A Conscienciologia, ela comunica justamente essa autoconscientização. Agora, como está dizendo aí nesse negócio, input 8, não é isso? É isso mesmo? Eu não sei o que quer dizer o 8, mas deve ser hoje. 8 de 8, não é isso? Dia do colesterol. É o input. Agora, vocês estão com input aí, eu estou com output aqui. Estou mandando o negócio. Tá certo? Valdo, um filho amigo da minha filha leu algumas coisas sobre projeção na internet, aquela coisa toda, e saiu do corpo, né? Saiu do corpo, teve projeção, e aí falou com a minha filha, ela me contou e me apresentou a ele. Tem acontecido de alguns jovens se aproximarem da gente por essa temática. Como é que a gente pode... Às vezes eu fico, não sei se eu devo... O jovem tem mais facilidade de sair do corpo, porque ele ainda não é gente. Aqui tem evolução. É o processo do período, o teenager, o adolescente, o jovem. Antes dos 26, essas coisas ocorrem com a maioria das pessoas. Então, às vezes, isso aí é importante para ele saber, né, o que se passa. Então, é importante informar, você acha que vale a pena, né? Então, está passando as informações da Invex, né? E outra coisa, endereça essas pessoas para a Sinvex. É o caminho.
A Sinvex existe para atender esse povo. Essa nova geração. Mas então, chefe, pode falar. Você citou 1965 e 80. Se podia detalhar o que houve em termos extrafísico e intrafísico, alguma coisa, não sei. O problema é o seguinte, houve a revoada das águias para o trabalho. Então, todo mundo veio para começar a melhorar, para incentivar e ampliar o processo da reurbanização. Foi o período que eu mais saí do corpo para fazer o processo da reurbanização. Aquele negócio, eu saía do corpo, eles davam energia para a gente, eu chegava lá e despejava energia. Agora, era assim vamos dizer, um constrangimento comigo o tempo todo para fazer isso. Que eu me sentia tal, aquele sol cheio de energia. Chegava lá, daí a pouco virava aquela pedra fosca, que não valia nada. Toda a energia ficava lá, entendendo? Agora, eu comecei a sentir que eu não conseguia segurar aquilo. Aí eles vieram para mim e falaram assim, isso aqui é o normal, tem que ser assim. Agora você vai observar. Aí veio um dos nossos evoluciólogos lá que estava trabalhando, igual comigo, encheu de energia. Quer dizer, chegou igual o carro, que você chega lá e coloca para, vamos dizer, o radiador. Não, a bateria, melhorar o radiador. Coloca, agora chegou lá e esvaziou tudo. A gente via que você ficava totalmente espremido, não tinha nada. Mas aí eles pegaram esse evoluciólogo que eu vi e acompanhei o caso junto com ele, nós fizemos junto. Ele também ficou fosco igual eu. Falei assim, então está tudo certo, tá bom. Aí eu admito, quer dizer que o negócio não é só meu. Eu comecei a entender. Agora veja, eu então com o tempo, na década de 60 para 70, eu comecei a ver que o ambiente extrafísico mudava. Aquilo que era horrível, que eu já tinha ido lá muitas vezes, até como Zéfiro, aquela coisa toda, tudo tinha mudado. Houve a reurbanização do negócio totalmente. Então eles falaram assim, isso é que é a reurbanização prática, objetiva, extrafísica. Agora, tem que começar a reciclagem intrafísica. E junto com isso, a limpeza desse povo com a transmigração. São os 3 pontos que eles pegavam mais sério. Entende? Reurbanização, transmigração e ressoma. Porque eu já peguei naquelas datas históricas lá que você disse, 1100, 1600, muitos acontecimentos intrafísicos. 1100 foi, começou. mas o problema mais sério foi mesmo no século passado. E depois Agora, olha uma hora o timeline das minhas coisas, aquilo que eu já falei sobre os processos de calendário. Você vai ver que tem muita coisa dessa época. Então, alguma coisa... Pois tem. Eu vi, mas no intrafísico em 1100, 1600. Depois da guerra, eu queria uma hora pesquisar esses detalhes que houve. Alindário, a situação mais séria nessa época é o iluminismo. O iluminismo é que trabalhou mais para isso. O iluminismo, vamos dizer, foi um pré-requisito para chegar no nível do século XX para fazer a reurbanização. Mas o iluminismo, a meu ver, já era inspiração dos reurbanizadores. Mas é que começou um movimento de oxigenação, estou falando no intrafísico, do século XII em diante, e foi vindo até que o iluminismo foi o auge. Foi. Agora, isso aí eu peguei alguma coisa que eu pesquisei. Agora, o século passado é que é a coisa séria. Agora, esse cara está pondo o dedo na ferida. 65, 80, ele tem razão. O período é mais ou menos esse. Mas eles que foi o meu, veja bem, de 66 até 85. Mas quem pegou isso, esse pessoal aí que é do intrafísico, pegou em razão de alguma coisa que houve. De todos os grandes pensadores. Ele fala bem claro lá. Ele não nomeia ninguém, ele só fala. Mas eu vou trazer aqui o livro, depois você vai ver com calma o texto dele. Quais são o texto dele é batata. Esses detalhes. E ele fala 1 década e meia, são 15 anos. Agora, no meu caso, eu trabalhei no Projeciologia nessa época 19 anos, não foi só 15. Quer dizer, está batendo em cima, em riba da pinta. Porque tem um monte de coisa que bate. Como diz lá em Minas Gerais, batatófilo. Em cima do lance. Em riba. Aqui no Paraguai, em riba. Entendendo? O negócio não tem jeito. Pingo no i. O
psicossoma do pingo do i, aquilo que eu falo. Não tem jeito. Agora, é muita coincidência o cara, esse aí nunca leu nada de Conscienciologia, como é que é? Você vai ver quem é o cara. É uma cabeça esse cara. O livro dele é muito bom, ele escreve muito bem, é uma cabeça, culto, muito bom o sujeito. Agora, ele está escrevendo sobre neomodernismo. Está metendo o pau nisso. Né? Pelo que eu vi, antes aí, bate um monte de coisa de repercussão extrafísica no intrafísico. Bate. Não, é verdade, tudo isso ocorre. Está certo. Agora, a análise historiográfica dessas coisas, ela peca apenas por um aspecto básico. Devia de ser a análise para-historiográfica e não a análise historiográfica. Porque o problema todo é ver os bastidores do palco. O que é que fizeram durante os rehearsals, os ensaios? O que é que foi feito? Como é que é? É esse aí que eu entro. É esse que sempre me interessou. Na verdade, a coisa mais... Gente, o que eu falo? Fenômeno. O povo é doido. Todo mundo começa a babar a hora que acontece um fenômeno parapsíquico. Eu nunca me interessei por isso. Me interessa o seguinte, o que está atrás disso? Qual a mensagem? Qual o conteúdo? A primeira vez que eu falei em conteúdo no Instituto, você sabe que o povo que sabia mais do que eu perguntou, nós não estamos entendendo o que você quer falar com esse negócio de conteúdo de fenômeno. Isso tudo aconteceu com aquele que estava mais próximo de mim estudando. Eles não entenderam nada disso. Isso estou falando em 88. Comecei a falar de conteúdo para explicitar. Assim, o conteúdo é a mensagem, a essência, o cerne, o megafoco daquilo. O que é que está orientando? É a gasolina de tudo aí do caso. O fenômeno, ele não ocorre à toa. Ele tem um preço. Então, comecei a discorrer sobre o assunto todo, visando aí o problema do conteúdo. Agora, veja, eu sempre pensei no conteúdo. Desde lá dos meus 14 anos, com os meus livros, 5 idiomas, 1.250 livros aos 14 anos, 5 idiomas, já era o conteúdo. Agora, na verdade, o que acontece de muito mais importante em conteúdo, tudo, vem do extrafísico para cá. Aqui é simples. É o bastidor. Aqui é fichinha. O conteúdo, ele é acionado, detonado, você está entendendo? Pelos bastidores extrafísicos. Que o processo é parapsíquico. Eu digo para vocês, qual que é a nação mais importante? É a extrafisicalidade ou a intrafisicalidade? Ninguém vai discutir isso. É a extrafisicalidade. Lá é maior. Se existem outros universos maior do que esse universo físico, a astronomia acha, quer dizer, um Big Bang que fosse Big Bangão, maior do que todos os outros que já existiram e muitos ao mesmo tempo, quem sabe disso é a extrafisicalidade, não somos nós aqui. Pensa bem. Então, o processo todo é ver a matriz. Quem é que desencadeia o processo? Vamos ver a origem. Vamos saber, esse rio começou aonde? O problema é esse, qual é a nascente do rio? É uma das maiores dificuldades que o povo tem, né? Para arranjar a nascente do Nilo foi um problema, do Amazonas foi um problema, todo lado é assim, até hoje nós estamos brigando. Descobriram um veiozinho, vai ver que foi do esgoto da Dona Mariana, que estava morando lá no fim do mundo. Aí começou o Rio Amazonas. Vai olhar que foi o xixi dela que começou. Quer dizer, um negócio terrível a gente pensar. A filosofia é a ciência eletronáutica, inverte o processo, acha que tudo mais importante é aqui é fichinha. Mas você sabe, a gente tem que entender o povo, né? Você que é uma pessoa que até me entende, se você me entende, você é capaz de entender esse povo todo. Porque eu sou pior do que a gatinha lá em casa, eu sou problemático. Se você entende até a gatinha, você é capaz, então, de perdoar, de entender, de ultrapassar esse povo todo. Um dia desse, uma pessoa virou aqui para mim e falou aquela conversa. Não, mas vocês da Conscienciologia têm muita mania de animais domésticos, não sei o quê. Eu falei assim, sim, é o jeito de sustentar você. Aí a pessoa, não estou entendendo, eu não moro com um gato, eu não tenho nada a ver com isso. Não,
eu tenho que aprender a cuidar do gato para saber viver com você, que é o único jeito que eu arranjo. Aí eu falei assim, vem cá, você não está me insultando desse modo, não? Eu falei assim, talvez. A burrice, às vezes, merece insulto. Aí a pessoa começou a rir. Mas, gente, veja, mas tem uma lógica danada, tem ou não tem? Eu falei assim, eu sou irreverente, você me perdoa. Depois eu coloquei a mão nas costas, etc. Tal. Eu sou irreverente, mas a gente tem que mostrar uma realidade dessa. Você não pode deixar passar uma dessa. Você vir com essa empáfia toda, não dá. Você estava com empáfia ou não estava? Não, eu cheguei para destruir. Pois é. Agora, você reduziu um pouco o tupete? Sim. Então, está tudo bem. Então, amigos, como é que fala em inglês? Tem uma expressão, como é que é, Antônio? No hard feelings. Não é isso? Eu falei, no hard feelings. Ok. Tá certo? Às vezes é preciso a gente falar. Agora, eu não cheguei a fazer ironia, não. Isso aí ainda não é ironia, ainda não. Isso para mim é irreverência. Entendeu? O negócio é muito mais sério. Se fosse ironia, seriam outras coisas muito piores. Quando o látero pensene e a associação de ideias ocorrem simultaneamente, resultam crescendo em ciclo vicioso, em espiral ascendente e descendente? Sim, mas às vezes pode ser também o círculo virtuoso. Se o látero pensene é cosmoético, ele leva para o círculo virtuoso. Agora, se ele é anticosmoético, ele leva para o assédio. Esse senhor da livraria de New York é a pessoa que o senhor disse que em uma tertúlia anterior, que tem a relação com o personagem Horenseb de Rochester. Não, ele conhecia essas coisas todas, mas não é. O processo do Horenseb é gente da nossa equipe, do Grupo Karma. Todo mundo sabe disso. No movimento espírita também eles sabem disso. Esse negócio é sério, é coisa muito antiga. O Horenseb é o homem, eu estou falando, estou recebendo o terceiro banho de energia aqui hoje. Eu preciso de ver quem é que está aí, que ainda não vi direitinho. Isso não pode ser, tá? 3 assuntos diferentes, 3 banhos de energia, não pode. Mas o Horenseb é o homem da rosa vermelha, que entregava. Que ele era um cara pior do que aquele da Rússia. Entende? O nosso amigo. Pior do que o Rasputin. Ele tinha força presencial e dominava o problema da energia. Agora, ele conquistava tudo, mas dava um processo pela rosa vermelha com a situação toda. Agora, esse homem de New York é superior a essa coisa toda. Ele é mais avançado, é um dos mais avançados que eu vi nessa vida. Eu até fico em dúvida, quem é aquele cara? De que modo que ele era? Eu não sei. E outra coisa, eu também vejo o seguinte, como é que aquilo lá aparece para mim uma vez, depois morre, eu procuro, não tem mais nada, você não acha mais nada dele? Eu quis localizar, eles falaram para não entrar. Eu não sabe. Eu uma vez fiquei até em dúvida, depois que ele morreu, que eu fui lá na outra viagem, se ele talvez não seria algum desses autores que escreve esses livros por aí, e talvez sob pseudônimo, a gente não sabe. Porque eu não vi livro nenhum, perguntei para ele, ele falou que não tinha livro nenhum ali. Mas tinha tudo quanto era clássico, coisa antiga. Tinha livro de 1700 na biblioteca dele, tudo dele. Porque o cara é livreiro, né, mexer com isso. É um querer do Senhor que a conscienciologia possa ser estudada por pessoas de classe mais baixa, porque, pelo que eu vejo, as pessoas de outro nível não têm acesso. Isso é coisa da baratosfera? Por que acontece de ter pessoas com parapsiquismo sem conhecimento da projeção? Eu aqui não entendi nada disso aqui. Ela está falando que eu mexo só com a turma baixa. O povo fala o contrário. Fala que nós somos elitistas, que não sei o quê. Eu vou ler de novo, veja se eu estou interpretando certo. Nara, veja. É um querer do Senhor que a conscienciologia possa ser estudada por pessoas de classe mais baixa, porque veio, pelo que eu vejo, as pessoas de outro nível que não têm acesso. Isso é coisa da baratosfera? Por que acontece de ter pessoas com parapsiquismo sem conhecimento da projeção? Não, deve ser isso, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós não temos a mínima intenção de popularizar ou de massificar a conscienciologia. Eu trabalho só com as pessoas que fizeram o curso intermissivo
antes de renascer. Nós falamos isso desde que eu comecei a expor a situação. O meu processo é da reurbanização, é do curso intermissivo. Eu trabalho com intermissivista. Agora, o resto é o resto. Isso aí é a parte secundária. Mas a minha freguesia, a minha clientela, o povo que eu sou preocupado é com intermissivista. Porque são sobre esses é que eu vou apresentar o resultado da minha tarefa. Como é que é? Pois é, mas o problema não é esse. O caso é que a maioria, é a primeira vez que eu vejo, que eles estão falando que eu mexo só com a gente pé de chinelo, o despossuído. Hein? Não, gente, ele está falando, pode ser estudada por pessoa da classe mais baixa. É o contrário. Então ela está dentro de todo mundo, daquilo que todo mundo está perguntando. Agora veja, nós não olhamos nem a classe baixa, nem a classe alta. Isso. Nós não olhamos nem o pé de chinelo, nem o elitista. O problema nosso é intermissivista. Agora, que intermissivista, ele é elitista perante a evolução, ele é banana para vovozinha. Então não tem nada a ver com isso. Nós não podemos também fugir dessa realidade, a gente tem que reconhecer isso. É só para esclarecer, senão fica parecendo que intermissivista é só quem tem acesso à cultura, conhecimentos, escolarizado, alguma coisa nesse nível. Não é. A gente tem voluntários que nasceram em favela, que cresceram, que superaram, gente. Enfim, não tem... Não é o caso de eu apresentar o Eduardo para ela? O Eduardo, você sabe quem é o Eduardo? O que vem vender os bonequinhos aqui, o que vocês acham? Que tal a gente falar daquele nosso amigo lá do Centro da Consciência Contínua, ou do Olho Grande, taco psíquico? Viu, Valdo? Eu acho... isso. Outra coisa, que tal a gente falar sobre a nossa consciência terapeuta atual, que nasceu, que veio da favela, que eu não vou falar o nome aqui. A situação é essa. Isso? Eu penso que outra coisa, eu nasci em Minas Gerais. A maioria dos meus colegas de infância, todos morreram com a barriga grande, cheio de verme, saindo ancilóspora pelo nariz. Eu acho que a pessoa fez alguma confusão nesse sentido, acho que isso que a Cristiane coloca procede, porque a rigor as pessoas às vezes têm uma noção de que quem, de um jeito ou de outro, utiliza intelectualidade associada ao parapsiquismo não pertence às classes populares. Acho que foi importante colocar isso. Agora, o outro aspecto que o Everton estava colocando aqui, que eu acho que talvez ele também queira colocar, é o seguinte: aquelas pessoas que não desenvolvem intelectualidade, mas que têm parapsiquismo e que estão em outros segmentos ou em outras áreas, não são interesse de serem estudadas pela consciência. Uma pessoa que é fanática, enfim, nós não temos o mínimo interesse com ela. Se ela quiser vir perguntar, a gente informa. Mas nós não vamos atrás. Eu acho que também... Fanatismo, deixa para lá. Está referindo, assim, outras possibilidades mediúnicas, enfim, que existem por aí, que não estão dentro do... Vamos entender bem, uma pessoa, ela pode ser rica de conhecimentos ou pobre de conhecimento. Ela pode ser rica de bolso ou pobre no bolso. Mas, veja, tudo depende da intenção dela. Se ela tem a boa intenção para caminhar, para evoluir, a gente ajuda quem aparecer. Se ela tem boa vontade para isso. Esse é o princípio da descrença. Agora, nós não vamos perder tempo com gente fanática. Gente fanática é pior do que a gatinha lá em casa. A gatinha, pelo menos, ela admite diálogo, etc. O fanático, não. É só aquilo que ele pensa. Acabou. É o dogma. Não há diálogo, não há dialética. Não há colóquio. Coloquialismo desapareceu. Então, nós não perdemos tempo com isso. Uma pessoa que não tem debate não me interessa. Não, eu acho e nós não temos também o mínimo interesse de massificar esse conhecimento. Eu acho que, embora, é impossível. Que, embora confusa a pergunta, eu acho que as suas considerações já responderam. Está mal elaborada a pergunta, foi isso, né? Foi difícil a gente entender. Agora, mais uma. Sou psicólogo e trabalho em um ambulatório de saúde mental. Ontem recebi uma criança de 12 anos que me relatou que vê com frequência consciência na sua casa. Sua mãe não se preocupa com isso, sabe que ele fala a verdade, pois ela mesma, outro dia, viu o mesmo homem entrando na casa deles no mesmo momento. Isso, para mim, mostra que não seria uma alucinação. Teria alguma sugestão para ajudar essa criança?
O problema é orientar o processo da energia dela. Qualquer coisa, manda essa criança falar na Sinvex, que eles vão dar um jeito nela. A Sinvex. A Sinvex é que cuida dessas coisas. Sempre vai ajudar. A pessoa está com 12 anos, já está teenager, vale a pena, já está bem, né? Já está maduro para entender o processo, o que é estado vibracional, tal, para aumentar suas autodefesas. É o jeito, é uma saída. Valdo, aqui, ó. Aqui. Você estava comentando essa questão da reurbanização, né? E esse trabalho vamos dizer assim, a para-história, a origem, o conteúdo do fenômeno. Esse trabalho foi feito mais na Europa, né, nesse período que foi... Não, porque começou na Europa, lá, que era o mais encrencado. É onde tinha mais pus. Cada Segunda Guerra. Onde tinha mais lixão, pus do passado. Sabe tratar a infecção. Mas não era onde tinha maior parapopulação extrafísica? Não. Não era, né? Mas é que tem a população extrafísica das mais antigas. Olha bem que o negócio tudo começou lá no Iraque. A base da história. Mesopotâmia, aquele negócio todo. Dessa é a parte aqui ocidental. Então, aquilo ali é um negócio sério. Entendi. Mas a conversa da reurbanização começou Europa, Oriente e África. Entende? Agora, conosco, todos os processos de reflexo da Europa. A parte da América aqui, com essa situação toda. Você tem noção hoje como é que é esse processo da reurbanização, principalmente na África e na África hoje está mais intenso. Tá mais intenso. Eu não cheguei a trabalhar nessa vida. Mas continua esse negócio. Lá com eles eu não tive nada, não tive participação disso. Eu vi mais o processo europeu, porque estava começando. Negócio mais sério. E agora, para mim, eles queriam que eu visse, era o problema da renovação feita em pouco tempo. Que era impressionante o negócio, daqueles ambientes todos, aquelas comunex, super atrasadas, tudo baratosférica, tudo mudando de uma hora para outra. E eu sei, porque eu já tinha experiência disso, e eles sabiam. Quantas vezes eu quis entrar num determinado local extrafísico e não consegui. Mesmo local negativo. Porque estava blindado pelas energias do povo que estava ali. E eu não conseguia passar com psicossom. Está entendendo? Agora, eles me mostraram isso tudo, como é que era. Até um certo ponto, tudo é um processo de encapsulamento. Do jeito que se encapsula uma pessoa, você encapsula um ambiente. Isso aí depende do gabarito, da competência de quem está fazendo o encapsulamento. Agora, tudo isso eu vi de perto na questão mais da Europa. Agora, eu vi certas coisas, por exemplo, na China, os negócios que eu vi com a monja, foi tudo baseado nisso, com o tal mal, entendeu? E foram casos assim, bem pontuais, bem específicos, para eu aprender o negócio, como é que era, lembrar do que era. Agora, a maioria de tudo isso que amparadores, evoluciólogos e até serenões me ajudaram, era tudo para melhorar a minha retrocognição. E eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Rodava, era para melhorar a retrocognição. Por quê? Geralmente eles mostravam um pontinho que desencadeava o resto. Agora, aquele desencadeamento, a detonação daquilo, o negócio era dentro de mim. O problema é meu. Então, o processo é de holo-memória. Agora, eu pensando nisso tudo, é que eu vejo como é difícil ter o problema da retrocognição. É um negócio muito difícil. Muito difícil. Porque eu sei que é que o trabalho que eles tiveram comigo, o trabalho que eu tive comigo também. Pode falar, professor. Fafá. Sim. Como o senhor acha que vai ficar justamente essa questão dos inputs e de uma nova reorganização dos cursos intermissivos em função desse pessoal agora que está morrendo em quantidade? Como vai ficar isso no extrafísico? Porque a pessoa às vezes nem chega a iniciar a ProEx. Não, os da ProEx todos eles estão muito bem blindados, né? Tem muita gente blindada, isso não é fácil não. Uma pessoa, presta atenção, Fafá, ela não vai demorar 30, 40, 50 anos extrafisicamente preparando para renascer, coisa que ela nunca tinha feito em vidas anteriores, e errar nisso. Ela vai acertar demais, é uma confluência enorme, tem muita força. Se olha o meu caso, tudo que aconteceu comigo, eu fui dando um jeito de passar por tudo quanto é empecilho, obstáculo, diabo. E assim é um monte de gente que eu conheço. Então, há muita assistência dentro do processo. A coisa é muito mais séria que a gente pensa.
Sim. Nunca a humanidade terrestre teve tanta assistência como atualmente. Se você pensar nisso, você vai ver que não é assim. Agora, esses que fracassam, é porque já ainda tem muito, há uma predominância de fracasso, é a fracassomania que ainda está predominando, a sinistrose, o catastrofismo, como nós chamamos. A não ser nos casos de macro-PK. Não, macro-PK é que dá, mas macro-PK dá com quem for. Mas até chegar lá custa, não é assim de uma hora para outra. Existe, às vezes, muito acidente de percurso até chegar lá. Existe muito aviso, muito alerta que deu. Quando vem é porque a pessoa não se arrumou. Já desviou. Professor, justamente dentro dessa Agora, questão do curso o caso também é quando tem uma dívida de interprisão grupo kármica muito grande. Por exemplo, nós já tivemos gente que a pessoa achava que tinha curso intermissivo. Na hora para outra veio um carro, na hora que ela desceu do carro, o carro passou em cima e ela morreu. Essas coisas eu já vi. Então, ali é um problema de interprisão que deve ser uma loucura. Agora, por exemplo, um desses casos que eu vi, só o ambiente que a pessoa estava, a cidade que estava, já era predisposta para aquilo. Teve um caso, por exemplo, impressionante que aconteceu desse jeito assim. Foi um dos mais trágicos que eu vi. A pessoa chegou aqui em Foz. Eu estava aqui naquele período dos primeiros 5 anos que a gente está andando. Eu passava aqui 15 dias, viajava 3 meses, 4 meses, tornava a voltar. Num dos períodos, essa moça chegou aqui. Então, ela queria renovar o processo num lugar muito difícil que ela foi fazer. Então, eu dei para elas e ela foi anotando lá, do jeito que é, o papel, caneta, aquela coisa. Ela foi anotando tudo que ela ia fazer com a história toda. E foi embora. 3 dias depois, ela estava descendo do carro, veio um cara que estava totalmente assediado, bateu nela, ela morreu. Entendeu? Antes de começar qualquer coisa. Estava tudo marcado. Então, veja, aquilo ali, como é que você vai interpretar uma coisa dessa? Ela estava com assistência, a moça tinha renovado toda a vida dela. Aquilo ali, nas últimas semanas, ia mudar tudo. Vem o negócio do passado, aquele tsunami, e mata a pessoa na hora. Agora, o ambiente lá é horrível. Eu falei com ela, é uma pena que você vai fazer esse trabalho todo nessa cidade, porque lá precisa de mais gente. É fraco. A sua situação, você vai ficar muito isolada. Eu falei tudo isso para ela. 3 dias depois mandaram a notícia para mim, me telefonaram, falando o negócio. Tudo aqui. Agora, ó, ela ia levar a coisa para frente, ia trabalhar com o processo da conscienciologia para valer. Ela estava assumindo as funções da história toda. Não, isso é raríssimo. Existe um outro caso também, de uma pessoa que estava lá para mudar umas coisas, lá em São Paulo. Na hora que foi atravessar a rua também, deu um negócio, a pessoa quase foi embora. Mas isso não chegou a matar. Mas foi um aviso. Depois disso, a família melhorou. Você sabe da história. A família melhorou depois daquilo. Agora, eu trabalhei com as 2 lá dentro, você lembra? Negócio sério. Igual esse, eu já vi muitos. Mas agora, por exemplo, a macro-PK, num caso igual dessa moça, ela aqui tinha me falado que ela achava que ela tinha um curso intermissivo. E ela foi embora. Agora, veja, se ela passou, ela não teve culpa. O negócio todo foi em cima. Pode ser que tenha sido um pedágio, alguma coisa. Pode ser que ela já esteja de volta, eu nem estou sabendo. Né? Está com um novo corpo, numa situação diferente. E outra coisa, numa cidade um pouquinho melhor, né? Com mais gente. Ela estava sozinha nos lugares piores para trabalhar, que tem por aqui. O senhor podia aprofundar de que maneira o estudo da cosmoética e da holomaturidade é feito? Como é que é? O senhor podia aprofundar de que maneira, nos cursos intermissivos, os amparadores predispõem o estudo da cosmoética e da holomaturidade? Como isso é feito no curso intermissivo? É feito com a pessoa sendo o principal agente da abordagem. Como é que você agiu nisso? Olha, você acertou na cosmoética nisso, você errou redondamente nisso, e por aí vai. A pessoa não tem jeito de esquecer. Quando ela reconhece que ela errou, acabou. Ela aprende tudo. Então, a maioria aqui, para não falar todos,
andar estudando a cosmoética através dos seus próprios erros, dos seus próprios acertos. Tem lógica isso? Faz sentido para vocês? Só faz. Que a hora que mostra, não, olha aqui, ó, você fez isso assim, assim. Agora veja, quando chega no nível desse, é porque a pessoa já admitiu o curso intermissivo, porque está falando a verdade para ela. Está chegando nos últimos gurgumilos, que é aquele lá da Cross Jordan. Já abriram o cadáver até o último pedaço. A consciência já foi feita, a necrópsia total. Está entendendo? Foi até o fim. Já viram os últimos gurgumilos do pingo do i do psicossoma da pessoa. Não é isso? Você entendeu, né? Então você veja bem, a maioria dos intermissivistas entende bem o que é cosmoética, porque sentir isso na pele, quer dizer, para a pele. Tem lógica? Vocês lembram que ontem eu estava falando aqui sobre os erros da gente na meninice, na infância, etc. Tal. Lembra-se disso, isso aí é importante. Todo mundo comete erro. Agora, existem atenuantes e agravantes. O que é que foi de má intenção? Você, Arlindo, você já estudou qual foi o maior erro que você cometeu na sua vida? Você já sabe qual é ele? O mega? Do passado... Não precisa me falar, não. Eu estou só perguntando se você Eu não estudou. vou responder do passado, eu tenho uma ideia, assim, mas... Não, agora, eu estou falando nessa vida. Nessa vida, sei. Nessa vida, a pessoa não tem jeito de tirar o corpo fora. Sei, mas sei. aí tem aquele cara que eu fui falar isso numa circunstância muito trágica. Ele virou para mim, era um homem também, mas a certa idade. Ele virou para mim assim, Valdo, eu agora já não tenho mais memória para isso. Eu soltei uma gargalhada na hora, viu? Eu soltei uma gargalhada, não tinha jeito, né? Eu não podia deixar de rir, podia não, não tinha jeito. Soltei uma gargalhada, falei assim, tá bem, tá ótimo. Você quer tomar uma água? Valdo, então a evolução é uma eterna superação de erros, né? E outra coisa, uma eterna evitação da trinca da ironia. Erro, engano e omissão deficitária. O negócio todo é esse. Esse é o resumo de tudo. Não tem jeito. Agora, companheiro, princípio da descrença. Não acredita em nada que eu estou falando. Meus erros pouco adiantam para você. Você tem que estudar você, os erros seus. É verdade ou não é? Então, veja, esse aqui é o princípio da descrença, é o pior que tem. Então, veja, eu tenho que estudar meus erros, você tem que estudar os seus. Agora, de vez em quando, a gente troca umas figurinhas, sabe? Entendeu? Falta. B aqui. Sim. B. Você? Você estava falando aí de todo esse esforço que os amparadores fizeram e que visavam todo esse trabalho, as suas retrocognições. Por que era tão vital você ter essas retrocognições? É o único jeito de eu ter uma visão de conjunto de tudo que eu estou fazendo, porque senão eu ia demorar muito. Numa vida não ia dar para fazer esse monte de ideia que eu estou colocando aí. Só de neologismo tem mais de 5.000. Como é que fica? E outra coisa, eu desafio as pessoas a falar que isso não é neologismo. Aí é que é o chato. Que não seja 1.000, que sejam 500, já é muita coisa. Com 500 já é muita coisa. Então, por exemplo, eu pego lá e dou esses 5.000, 6.000 neologismos que tem aí entre o vocábulo e as expressões compostas. E falo para a pessoa, escolha pelo menos 500 que você acha que seja. Ela vai achar. No meio de 6.000, 5.000. Incrementar então, isso aí, essa visão de conjunto, eu fiz isso em pouco tempo, né? 60 anos, eles achavam que era pouco. Incremento do autorrevezamento, né? Agora, eu devo isso a eles. Em primeiro lugar, é a eles. Gente, olha bem os detalhes. Uma hora, ainda quero pegar uma pessoa assim, no estilo assim do Antônio, quando eu tiver feito a revisão final da enciclopédia, para a pessoa pegar os pontos nevrálgicos que estrila. Você está entendendo? Que tem coisa lá dentro, pequenininho, terrível. Com isso,
A pessoa que for estudar, se o Antônio, por exemplo, uma pessoa assim for estudar, ele vai começar a entender o entrelinhamento que eu falo. Que às vezes tem uma palavra isolada que ela está colocada de uma tal maneira lá no texto, que é outra condição. A pessoa vai começar a entender o que é que a gente quer dizer com aquilo. Agora, isso eu quero fazer no fim, quando tiver tudo assentado, para ajudar. Muita gente vai ver a ampliação da ideia através disso. Agora, você está entendendo, né? Essa visão de conjunto grande. Gente, vocês não acham que é muita pretensão eu querer falar tudo sobre a personalidade humana e fazer uma enciclopédia sobre isso? Isso é uma loucura. Eu sei. Agora, eu, aos 14 anos, já sabia, eu ficava calado, não podia falar nada com ninguém. Uma vez eu fui confiar numa mulher que era uma professora, e fui falar isso para ela. Ela achou que eu estava doido. Assim, veja, eu escolhi tanto para falar o que é que eu quero fazer na vida. Eu vou falar com a senhora, a senhora fala que eu sou doido. Estou perdido mesmo, nunca mais eu vou falar isso. E aquilo foi passando. Eu só fui falar depois dos 30 anos. Você acha que numa proporção menor, é claro, cada um de nós aqui vai precisar ter esses aportes, né, do passado para... Não, depende do trabalho da pessoa. Mas agora, por exemplo, no meu caso, isso era indispensável. Como é que eu vou ver os detalhes da coisa grande? Então, presta atenção. Elton, se você for olhar, você que está muito afeito ao meu texto, você vai olhar uma coisa. Tem texto ali que é de consciex vulgar. Tem outro que é de consciex lustra. Tem outro que é de tenepsista. Tem outro que é de ofexista. Tem outro que é de semiconsciex. Tem outro que é de teleguiado, autocrítico. Tem outro que é de evoluciólogo. E tem outros que são de serenóis. Você pensa que isso tudo é meu? Não. Meu fôlego é até um certo ponto. O resto foi eles, por causa desse processo todo. Eu vendo o que quer que se passe, senão não teria feito isso. Mas tem texto que é assim, vocês observam que vocês vão ver o nível. Olha o alcance do processo. A hora que eu falo em paradireitologia, presta atenção. Vem aí o nosso amigo que trabalha comigo vários anos, que é o professor Jânio. Lá pela Santa eu vou falar em paradireito. Ele aí viu todo o processo do direito, através daquilo que... Quando ele começou a entender o assunto, ele falou, está aí, está tudo explicado. Você está entendendo como é que é? Como é que é isso? Agora, ele demorou anos até chegar nessa história, estudando a coisa toda. Por exemplo, eu conversei muitas vezes com o Pontes. Eu não pude passar uma coisa dessa para ele. Não tinha ambiente. No entanto, o Pontes era um gênio do processo do direito. O que adiantou? Então, o problema todo não é fácil. Agora, veja, quando mexe na retrocognição, não tem mais dúvida. A pessoa admite, engole, está entendendo? Depois de mastigar muito, porque ela já mastigou antes. A coisa vem, de muito tempo. Agora, se não tem a retrocognição, por exemplo, na questão do Pontes, como é que seria para eu passar todos esses dados para ele? Teria que fazer a retrocognição dele. Fazer ele lembrar de coisa muito mais séria do que o processo do direito grosso, que ele viveu a vida inteira, trabalhando 14 horas em favor daquilo. Como é que ele ia sair de uma coisa dessa? Você está entendendo o nível? Agora aqui, só um pouquinho aí, Luiz. O termo Sefirot também está presente na tradição judaica, ou a Kabbalah, né? Significando as 10 enumerações das emanações cósmicas primordiais ou divinas, a energia imanente. A maneira de Pitágoras tem sido definida por Melquisedeque e Esdras e reformuladas por Moisés, acrescentando os conhecimentos iniciáticos do Egito da sua época e difundida na Espanha moura a partir do século XII, por entre outros, o Moses de León. Tá, e daí? O que é que eu tenho que ver com esse negócio? É por causa do Zéfiro que ele quer falar? É. Mas olha, o negócio é antes disso. Zefirot é uma coisa, Zéfiro é outra. Aquilo que eu falo como Zéfiro, entendeu? Tenho 68 anos, sou católica, já fui filha de Maria na juventude, estou adentrando a Conscienciologia. Poderia me explicar melhor o que seria fanatismo? Lê aí o que é fanatismo aí, olha aí para nós. Vamos explicar para ela com calma. Fanatismo é aquela pessoa
que não admite controvérsia. Ela não aceita nenhuma ideia contra aquilo que ela já afirmou. O nome básico que a pessoa entra para o fanatismo chama-se dogmatologia, é uma coisa dogmática. Foi estatuída e não pode mudar. Uma outra coisa é a priorismose, que é uma doença crônica da pessoa que tem monoideísmo. Ela não muda. Então, é uma ideia fixa que ela não muda. E esse fanatismo, ela dá até, às vezes, a própria vida para defender aquilo que ela acha que é uma verdade definitiva e absoluta. Então, a pior coisa do fanatismo é justamente a verdade absoluta, que isso não existe. A Conscienciologia combate com tudo que ela tem o problema da verdade absoluta. Toda verdade é relativa de ponta. Nós chamamos isso de ver ponto. Verdade absoluta, definitiva, não existe. Isso é tolice, é infantilidade. É pior do que ser subhumano. Mas o que você tem? Aqui, então, é zelo religioso obsessivo que pode levar a extremos de intolerância, facciosismo partidário, adesão cega a um sistema ou doutrina, dedicação excessiva a alguém ou a algo, paixão. O dicionário... Isso é que é o fanatismo. Agora, se você já foi filha de Maria, seria bom você conversar com uma moça muito boa que nós temos na comunidade. Como é que é o nome dela? Não, não é a Lourdes. Tem a outra. É outra. Tem a outra lá de... Como é que é a senhora... A de Santa Catarina, lá, eu esqueci o nome dela. Por quê? Não. Santa Catarina... Como é que é? Alemã. Como é que é aquele nosso amigo Fortão? Reinalda? O nome dela é Karina. Karina. A Karina, gente, era justamente isso. E outra coisa, ela era comunicadora. Ela falava para o povo católico, os jovens. Essa aqui devia de falar com a Karina. A Karina do Hércules. Ela de vez em quando está aqui. O negócio era passar um e-mail para a Karina comunicar essa pessoa. Site da Aracê, porque eles trabalham lá, né? Olha aqui, você então seria bom você entrar em contato com a Karina no site da Aracê, que lá ela vai te dar uma dica. A Karina, quando chegou aqui, era uma moça que era comunicadora da Igreja Católica, que falava para Joque, Juque, Jaca, Juque, Jeca, e tudo que tinha Jica, e, entende? O vapt-vupt de tudo isso na ocasião. É bom conversar com ela. Hoje ela entende bem do processo da Conscienciologia. Ela é a senhora de um senhor muito forte chamado Hércules. Grande amigo meu, de muitos anos. Outra aqui. No livro País da Sombra, Madame de Perrance relata uma marca da seguinte forma: sob o braço esquerdo, embaixo do ombro, há um pequeno sinal em forma de cruz, o qual, geralmente imperceptível, torna-se às vezes um vermelho vivo e perfeitamente distinto à vista e ao tato. Essa marca foi reconhecida como ledora da Buena Dicha, que fez as primeiras previsões da vida de Madame de Perrance quando ainda jovem. Podemos considerar que ela possuía uma dragona? Em caso positivo, qual seria a função da dragona para o sensitivo ectoplasta? Não, essa aqui ainda não é. A dragona, ela vem em cima do deltoide. Isso aí é um monte de gente tem em diversas partes. Agora, pode ser que no caso dela, a situação estava toda cheia de altos e baixos, porque a Madame de Perrance tinha ectoplastia. Ela era média ectoplasta, de alto nível. E ela chegou a escrever um livro sobre isso. Vale a pena ver o que ela fez. Mas eu não acho que ela tenha interpretado o processo da dragona, não. Agora, o que é a função da dragona para o sensitivo ectoplasta? É apenas para mostrar e dar força para a pessoa como uma blindagem, uma segurança, uma proteção dentro do problema extrafísico. É aquilo que alguns acham dentro desse sincretismo religioso dos africanos, que a pessoa que tem o corpo blindado ou corpo fechado. É a mesma coisa. Isso aí realmente, às vezes, indica que a pessoa tem assistência. Às vezes ocorre.
E essa assistência, em primeiro lugar, não é de amparador, é dela. A assistência pessoal, você sabe, é a mais séria de todas. Não é a assistência do Serenão ou da Consciência Livre que é a mais importante, é a sua. É você assistir a Dulce. Quer dizer, ser bastante doce com a Dulce. Isso é que é a coisa mais séria. Como saber se fizemos ou não o curso intermissivo? Quem está fora da Conscienciologia pode ter o curso intermissivo? Sim, pode ter. Todos que chegam na Conscienciologia fizeram o curso intermissivo? Não. Tem um monte de gente, então, ultimamente está aparecendo um monte de gente que não tem curso intermissivo. Agora, ó, é preciso de você pegar os meus livros e ver como é que é. O melhor para ver o curso intermissivo é ver os 700. Já leu aqui. É. Eu já li aqui para mostrar o processo do curso intermissivo. Seria bom pegar lá e ver. Mas agora, Luiz, vamos a você. O que é então, que a gente pode resolver aí? Tem duas perguntas sobre o lateropensene. Primeiro é se dá para a gente afirmar que o lateropensene é o pensene desencadeador da ressonância pensênica. Da ressonância? Isso. Até um certo ponto é. Tudo que sai da pessoa, às vezes, pode ter o lateropensene, mas aquilo que chega também. O lateropensene ele pode vir de fora para dentro e ele pode vir de dentro para fora. Então, a pessoa ela pode ter o pensamento com ela, dentro do micro-universo consciencial, e mandar aquilo fora. No entanto, aquele pensamento é lateropensene. Uma outra coisa, se uma pessoa, Luiz, começar a estudar o lateropensene, ela vai começar a entender mais o que eu chamo de autorretrocognição. Entendeu ou não? Entendi. Quer dizer, faça o casamento da cognição, do conhecimento, entre retrocognição e lateropensene. Outra coisa que o lateropensene vai ajudar, a pessoa vai começar a entender, olha só, inspiração, intuição, serendipitia, criatividade, inventividade, heurística, tudo isso ela vai entender mais. Tudo entra lateropensene. Agora, se você quer estudar mais lateropensene com calma, seria bom pegar os exopensene e saber o que é isso. Exo com X. Pensene. Tá, mas para ocorrer a ressonância pensênica, esse lateropensene já deve existir anteriormente na psicosfera. Ele já apareceu no micro-universo da consciência. Como? Para ver a ressonância daquilo. A pessoa já metabolizou esse pensene. Ela já absorveu. Houve o metabolismo, o parametabolismo dela, da ideia. Entende? Para ver a ressonância. Senão não há repercussão, não há eco. Primeiro a pessoa tem que metabolizar. Você engole, mastiga, vê. Não, olha, essa manga é boa, eu posso dar para você um pedaço. Então a ideia é essa. A pessoa tem que sair dela. Mas primeiro, ela tem que ter experiência pessoal. Tá. A outra pergunta é a seguinte, a maioria dos lateropensenes que existem na nossa psicosfera, se a gente é inconsciente para eles. É o quê? Inconsciente. Não, não é bem inconsciente. É que o lateropensene, como ele não é bem identificado, ele passa batido. Não é bem consciente, porque a pessoa tem consciência daquela ideia, mas ela não vê o alcance nem a raiz profunda da ideia que está trazendo para ela. Então é o lateropensene que passa por inexperiência, ele passa batido. Tem muita gente que tem isso. Uma das coisas mais sérias que o Zéfiro enfrentou, nos 2 séculos que ele trabalhou com isso, foi a hora que ele passava a ideia para uma consim, e a consim entendia apenas 2% do que ele falou. Não resolvia nada. E às vezes era um perigo, porque se você começasse a falar uma coisa, poderia interpretar o contrário, saía tudo. Então é um problema esse negócio do comunicante. As verdadeiras
vamos dizer, condições dramáticas, são das consciências comunicantes, não são das consciências receptoras. Eu já falava isso no processo espírita lá para o povo. Mas isso porque não tinha um receptor. Ele não tem uma vivência recente do processo devido à memoriologia dele que está fraca. Ele tem uma hipomnésia. Ele não tem ele tem o branco dentro do processo da retrocognição. Então, a memória remota dele está fraca, está lacunada, não está boa. Então, o processo todo é esse. Aí passa batido o processo. Ele não dá valor para aquilo que apareceu. Eu estou falando do látero pensene que tem valor. Esse látero pensene, em geral, ele é neopensene. Entendeu ou não? E outra coisa, em geral, esse látero pensene é um neopensene, mas que, a rigor, ele é um reto pensene. Só que tem que ele estar aparecendo dentro de circunstâncias que a pessoa não liga o passado com o presente. Você entendeu isso ou preciso explicar mais? Reto quer dizer do passado, neo quer dizer novo, látero quer dizer que está aqui, ó, de lado, está chegando. É o coadjuvante, é o adjuvante, é o adventício, é o lateral, é o next door, é o aproximado, é o tangencial, tangenciou. Esse aqui é o látero pensene. Então, ó, vou repetir tudo que eu falei para ver se você entende o processo, que é a opção de pensene. O látero pensene grandão, quase sempre ele é um neopensene para a pessoa no momento dela. Mas esse neopensene é fajuto, porque aquilo é um reto pensene que ela não lembra, mas que para ela hoje vai ser um neopensene. Entendeu aí? Entendi. Sim. O problema é esse. Agora, o processo parece complicado, mas não é tanto, não. Se a gente começar a pensar, vocês vão começar a entender todos os problemas de pensene que eu vivo falando. Agora, ó, o que é que perturba esses pensamentos todos? É o 100. Quando a pessoa carrega no 100, ela não vai conseguir látero pensene bom em nada. Ela tem que carregar no PEN. Por isso que eu vivo falando, vê se você leva todos os seus pensenes para carregar no PEN. PEN. Esse é que é o caminho melhor. Vocês estão notando a lógica disso? Faz sentido? Você queria falar alguma coisa? Eu estou no raciocínio do Luiz aí, tentando entender os lateropensenes. Por exemplo, o caso isso que precisava de ter aquele quadro aqui, para eu escrever aqui e aparecer lá. Ó. Nós temos que arranjar isso. Que aqui, ó, se eu escrever, você ficar tudo mais claro. Está faltando isso aqui para eu poder expor. Aquele exemplo, por exemplo, você disse que leu num livro o período de 1965 até 1980. É uma informação que esse autor chegou pela pesquisa dele. Foi. Essa informação chegou para você agora. Sim. Vai ser um reforço na sua argumentação. Que eu estou procurando há anos. Há anos. Algumas décadas. Mas, por exemplo, seria um lateropensene nesse caso ou não? Não, esse aí não chega a ser lateropensene, não. Isso aí é informação de uma fonte bibliográfica. É uma informação, sim. É uma das coisas que eu mais trabalho na minha vida, é fonte bibliográfica, você sabe disso. Sim. Então, normalmente, esse lateropensene, quando é externo, ele é parapsíquico, agora, ele é mais amplo. Você quer ver o que é um lateropensene? Eu vou te mostrar. Eu já falei aqui umas 4 ou 5 vezes, vou repetir, mas agora é outro contexto. A hora que eu estou na diretoria, lá, na Visconde Pirajá, no Instituto, estou procurando um negócio, mas que precisava aqui, isso não está claro, não está bem. Aí passa a pessoa no corredor e fala assim, não, é o vínculo consciencial. E gritou para a outra, você ouviu? Vínculo consciencial. Assim, bolas, não sabe gritar tanto. Isso é lateropensene. Esse é um lateropensene. Agora, é um lateropensene que não é meu. Sim, é externo e nem é daquela pessoa que falou. Foi do extrafísico para você, direto. Foi uma senhora que falou isso. A senhora. Mas também não foi ela. Foi um comunicante ali, né? Que alguma coisa aconteceu, porque na minha cabeça não dava para entrar aquilo. Você está entendendo? Eu nunca estaria pensando naquilo que eu estava fazendo em vínculo. Aquilo está totalmente por fora. Entende? Era um absurdo, não dava. Então, numa hora dessa, não dá para transmitir para a cabeça da pessoa o que tem. Está entendendo? Ninguém consegue fazer isso.
Então, por melhor que seja o maior sensitivo médio que tem aí de recepção de ideia, tem hora que é impossível acessá-lo. Seja homem, mulher, seja quem for. Então, os nossos comerciais, por favor, né? Estamos na hora. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 16 votos online, 13 perguntas respondidas online, 15 perguntas presenciais e 27 assinaturas no livro de presença. Hoje vamos ter um recado da Sinvexis. Ah, você pegou, que beleza. A eleição do verbete para amanhã, a gênero, atividade homogênea, incompatibilidade intersomática, linha de montagem, patopensene, recobramento, teste conscienciológico. A Sinvexis informa que amanhã, dia 9 de agosto, às 15 horas, ocorrerá a palestra online com o tema Mudanças Pessoais através do Maxi Planejamento, ministrada pela professora Virginia Ruiz. Para mais informações, podem acessar o site Sinvexis, www.asinvexis.org. Eu estava lendo, e já vi isso em 2 lugares diferentes, que eles estão recomendando que a pessoa que faz exercício físico, a cada 15 minutos, ela deve tomar meio copo d'água. Se ela não toma antes, ela pode tomar durante ou depois. Então, por exemplo, se a pessoa for andar na esteira aeróbica, ela deve tomar um copo inteiro. Tá certo? Isso já arranjaram a média para a maioria das pessoas para generalizar a recomendação. Isso é uma coisa séria para nós, que nós moramos em Foz e aqui faz calor. Meio copo d'água a cada meia hora de exercício, independente da pessoa, qualquer coisa que tenha, generalizado. É mais ou menos o que eu sempre fiz. Raciocinem bem. Eles estão escrevendo isso agora, eu vi agora escrito, coisa mais séria, recomendação. Vale a pena. Isso é contra o colesterol, vocês sabem. Colesterol que não presta. O verbete vencedor para amanhã é patopensene com 14 votos. Obrigada e boa tarde a todos.